a satisfação, novamente, a gente está aqui fazendo essa live semanal, onde a gente tenta esclarecer a nossa categoria, né, como os alunos falam, trocar figurinhas, né, junto a gente vai interagindo, vai achando soluções para os nossos problemas, né, vendo que a gente não está sozinho, que os problemas estão em todos os lugares, em todos os espaços, então a gente está aqui hoje, então, para mais uma conversa, né, com os interessados e os agentes do processo de ensino-aprendizagem. Nós, então, temos a nossa diretora do núcleo, a professora Yara, que ficou no lugar do professor Pablo, aliás, Funcionária. funcionária de escola. Eu sempre esqueço que a Yara não é professora, é a funcionária. Então, a funcionária Yara, o nosso colega Felipe, diretor de escola, né, que vai estar vindo nos ajudando muito aqui nessas transmissões, né, porque tem bastante prática com a tecnologia, né. Nós já fizemos, como disse a Yara, outras lives já. Estamos agora hoje na terceira, né, ou quarta live. Hoje eu estou até perdida de tanta Conversamos live, com eu acho que é terceira. professores, com representantes do legislativo, né, conversamos com representantes. Então, agora, hoje, nosso propósito, como disse o Guilherme, aqui eu não sabia se estava sendo gravado ou não, nós estamos convidando, então, os representantes das nossas cidades que compõem a nossa regional, para conversar um pouco sobre como que os alunos estão sentindo, né, nesta nova modalidade, né, do ensino remoto, né, ou também alguns preferem chamar de EAD, né, ensino à distância, ou a educação remota. Como estão sentindo isso? Então, nós temos aqui a presença, então, do Douglas, que é o presidente da Associação Municipal dos Estudantes, né, de Canoas. É o Douglas, depois ele pode se apresentar melhor, né, qual é a escola que representa, que estuda e tal. E temos as duas moças aqui, que são a Mirella e a Júlia, que são de Nova Santa Rita, né, que também depois se apresentam, dizem de qual escola que são, né, a vivência, o ano que está estudando também, porque também faz diferença nesta época de processo diferenciado de educação, né? E nós temos a presença também do Matheus Vicente, que representa a Sapucaia, né, nesse processo aí que a gente tem de representação. As demais cidades foram convidadas, mas os alunos tiveram os contratempos e não se fizeram presentes. Então, eu quero agradecer, em nome do núcleo, né, pela participação de vocês todos, né, e pela troca de experiências que vão trazer agora nesse momento. Eu queria inicialmente começar falando assim a população que nos assiste, né, os colegas que estão nos vendo, que já devem ter acompanhado e estão acompanhando, né, e vivenciando, né, essa nova realidade que estamos vivendo, né, a angústia que inicialmente se abateu, né, e que a gente tem que achar saídas, né, para a situação. Inicialmente foi, cada escola se organizou, né, alguns mandaram tarefas, né, físicas para os seus alunos, outros mandaram por e-mail, usaram grupos de WhatsApp, né, usaram Facebook, e agora o governo Leite, através da Secretaria da Educação, está implementando, né, o Google Sala de Aula, né, comprando, né, uma plataforma de suporte e fazendo com que todo mundo faça seu e-mail, né, e para acessar o Google Sala de Aula. Então, eu não sei se o Felipe, como diretor de escola, que tem bastante vivência, quer falar também um pouquinho, antes de dar a palavra para os nossos alunos, né? Porque a gente também tem recebido, por parte dos professores, também uma angústia muito grande, né? No momento da transição, houve uma exigência, inclusive, de que fossem
registrados todos aqueles trabalhos, aquelas tarefas que foram dados no primeiro momento, né? E aí agora então foi solicitado de que houvesse então essa transição para o Google Sala de Aula. Eu não sei se o Felipe então vou passar para o Felipe também para fazer o cumprimento e aproveitar então para contar um pouquinho da realidade então que o André Poente vive como ele diretor, assim que também deve ser a realidade de todas as escolas enquanto diretores, né, que nos assistem aí. Por favor, Felipe. Bom, pessoal, então, primeiramente, uma boa tarde aí, né? Gostaria de novamente agradecer a presença dos alunos, então, a Mirella, a Júlia, o Matheus e o Douglas, né? A gente convidou outros alunos que não puderam participar, mas a gente pretende fazer outras, né? Até ficou com um número bom, que nós temos hoje 4 alunos, mas a gente pretende fazer num outro momento com outros alunos de outras escolas também. Então, se vocês conhecerem outros alunos que têm interesse em fazer um relato, em participar, a gente está tentando fazer com a periodicidade de toda semana as lives do núcleo, então já podem convidar outros colegas se vocês quiserem, né? Aqui na escola, nenhum aluno se prontificou a participar hoje, que todos disseram que tem muita vergonha, né? Não estão acostumados a participar. Aí não quiseram. Ainda estou em negociação com alguns para outras semanas aí, né? Mas então vocês são corajosos de vir aí participar hoje, porque os que eu convidei não tiveram coragem. Disseram, não, senhor, não quero aparecer e tal. Eu disse, não, mas toma um banhozinho antes e tal. Parece que tá tranquilo, né? Bom, pessoal, mas então a gente queria de vocês, principalmente um relato aí, né, de o que vocês estão achando de ter que estudar durante a pandemia. Então, como a Cleusa falou ali, é bastante interessante vocês dizerem qual é a série de vocês, né, que a gente quer saber se vocês são do ensino médio, se são dos primeiros anos, já são dos anos finais, principalmente quem for de terceiro ano, né, é um pouco mais difícil, até porque geralmente o último ano de escola, ensino médio, é o melhor ano, né? Porque é o ano onde a gente tem mais experiências, em que a gente vai se lembrar do ensino médio, né? Então, para quem é formando aí, é um pouco mais difícil esse momento aí, né? De se perder isso. Há uma discussão, isso já está sendo feito em São Paulo já, de ser criado um quarto ano para o ensino médio, e esse quarto ano seria opcional, né? Então, os alunos poderiam optar por cursar ou não esse quarto ano, né? Então, cada um de vocês, eu queria que vocês dessem também a opinião de vocês, do que vocês achariam, se for criado no estado do Rio Grande do Sul um quarto ano, se vocês cursariam ou se vocês não cursariam, o que vocês acham dessa proposta aí. Eu queria saber depois a opinião de cada um de vocês, né? Então, acho que a gente tem que escolher mais ou menos uma ordem, né? Como o Douglas, se eu não me engano, o Douglas é da MEC, de repente ele consegue dar uma perspectiva de outras escolas de Canoas, né? A gente se preocupa também com as escolas do município de Canoas, que são todas de fundamental, né? Se os alunos estão conseguindo acessar ou não. Se existe no município de Canoas também uma proposta de fornecer internet para os alunos, porque aqui na rede estadual está só na promessa, até agora não veio internet, não veio computador, não veio nada, né? Os alunos estão largados à própria sorte, né? Então, se o Douglas souber um pouquinho do município de Canoas também, como é que está funcionando, ia ser legal ele dar esse relato para a gente. Daí, se o Douglas quiser começar, aí depois fala as gurias, eu acho que por último o Matheus, que o Matheus ainda está no carro, quando ele chegar em casa ele faz a fala dele ali, daí, né? Então, a hora que o Douglas quiser começar, tá aberto para ele. Gente, boa tarde para todos e todas. Meu nome é Douglas e eu estou presidente da Associação Municipal de Estudantes de Canoas, né? E também sou estudante da Escola Bento Gonçalves, do curso de Administração. E, bom, sobre essa questão, assim, essa precarização que a gente está vendo, assim, na educação, né, que não é de hoje, né, ela não veio com a pandemia agora, ela não veio com a quarentena, já é de bastante tempo, né, a gente, desde faz bastante tempo que a gente vem enfrentando vários desafios dentro da escola, por exemplo, falta de professores de diversas matérias, em quase todas as escolas, pelo menos que eu tenho conhecimento. Por exemplo, no Bento também, a gente está com a biblioteca fechada porque não tem funcionário e várias escolas nem têm biblioteca também, então a gente enfrenta assim, essa precarização há bastante tempo, né? Então ela não é de hoje, assim. E a gente sabe também que
essa questão do ensino remoto, né, ele não é tão eficiente, não é, na verdade, nem um pouco eficiente, tanto quanto defendem, né, porque aqui em Canoas a nossa realidade é bem preocupante nessa questão, assim, porque principalmente nos bairros mais pobres, né, como é aqui na Matias, no Guajuviras, muita gente não tem internet em casa, muita gente não tem um celular, ou se tem um celular muito simples, que não tem uma câmera frontal, que não tem um microfone para conseguir participar de alguma reunião ou de alguma aula. Então, é bem preocupante. Muita gente tá estudando, tá se virando para estudar, para colocar, comprando pacote de internet semanal ou diário, escolhendo quando vai colocar o crédito para conseguir estudar. E também a gente sabe que mesmo conseguindo acessar as aulas, a gente sabe que não é a mesma qualidade, né? Não é a mesma coisa do que a gente ter uma aula presencial. A gente acaba sendo muito prejudicado com isso, porque a gente vê que tem muita gente que tem condições de ter uma internet em casa, de conseguir estudar de verdade. E se antes da pandemia, antes desse ensino remoto, já era gritante o abismo, né, em questão de ensino, em questão de qualidade de ensino, né, das escolas públicas para as privadas, a gente vê pelo padrão, assim, pelas estatísticas do Enem, né, qual é a nota média dos estudantes de escola pública e qual a nota média dos estudantes de escola privada. Se era assim antes, imagina agora, porque a gente ficou até que fosse aprovado realmente o ensino remoto, a gente ficou, os estudantes aqui de Canoas, né, os estudantes em geral ficaram vários meses sem ter aula. Então, ficaram bastante tempo sem ter aula, a gente, a gente entrou numa campanha para adiamento do Enem, porque a gente sabia já do quanto que isso ia, do quanto que ia atrapalhar a vida de quem não tem acesso, né, à internet, ao estudo remoto. Então, e mesmo assim, a gente sabe que vai chegar, está marcado para janeiro o Enem, vai chegar janeiro, a gente perdeu praticamente um ano. A gente perdeu um ano de aula, praticamente. Já foi metade. Então, não tem mais muito o que fazer. Enquanto quem estuda em escola privada, quem tem condições de ter uma internet, né, vai conseguir, tá conseguindo estudar, vai conseguir chegar no Enem e dar o seu melhor, né, a gente não vai ter nem condições disso. A gente não vai ter como chegar no Enem e concorrer vaga com quem tá conseguindo estudar. E isso é bem preocupante. Eu particularmente, eu tô com esse celular há pouco tempo, eu tava sem celular há vários meses e foi bem difícil para mim, assim, conseguir estudar, conseguir os conteúdos que os professores estavam passando. E também a gente percebe que é meio difícil também por parte da escola de acompanhar como que tá o desenvolvimento dos alunos, né? Como é que a gente está conseguindo estudar. É difícil acompanhar tanto aluno, é difícil tu conseguir conversar assim e tá bem difícil. Aqui não tem, por enquanto, não tem nenhum plano, né, de, de internet, assim, que por parte do governo, né, para que a gente consiga acessar a internet. Mas a gente como a MEC nós estamos juntos com a UGES e com a UBS na campanha do Estudo para Geral, que a gente quer conquistar, né, com que o governo pague pacotes de internet para que os estudantes consigam estudar em casa, né? Para quem não tem condições. Então, a gente está nessa campanha, a gente sabe que esse abismo já era grande antes, né? A precarização, ela vem de muito tempo já, e com certeza essa, essa quarentena, né? Esse isolamento social, ele tá aumentando muito ainda o abismo que já existia, né, em questão de ensino, né? E a gente também está aqui com uma campanha, né, coletiva, assim, popular, para que a gente consiga também destinar a verba da merenda para a cesta básica para os estudantes, né? Porque a gente sabe que grande parte dos estudantes daqui de Canoas tinham a sua refeição na escola.
Muitas vezes não tem condições em casa, às vezes falta, e tinham sua e tinham e na escola conseguiam comer um lanche bom, conseguiam se alimentar. E a prefeitura continua ganhando a verba continua recebendo a verba para merenda. E então, se os nossos estudantes não estão indo para a escola e não estão comendo, para onde que está indo essa verba, né? Por isso que a gente está com essa campanha para que a gente consiga destinar essa verba para onde ela realmente deve ir. Algumas escolas já receberam cestas básicas, né, para os estudantes de baixa renda, mas a gente está com essa campanha, sim, e contamos com o apoio também de quem puder nos ajudar a divulgar, para que a gente consiga aprovar, para que a gente consiga sancionar isso de verdade, né? Para que seja lei que essa verba seja realmente repassada para os estudantes, né? Então, eu acho que é um pouco disso assim que eu tinha para falar, e eu particularmente assim, como eu faço curso de administração, a gente não está tendo a gente está tendo algumas atividades, mas a gente não está tendo realmente o ensino remoto, né? Como está sendo oferecido pro ensino médio, então a gente eu me senti um pouco desamparado nesse quesito, assim, porque eu estava aprendendo muito com o curso, era uma coisa que eu queria muito fazer bastante tempo, ia somar bastante, assim, pro meu currículo e tal. E então eu acho que é um pouco disso, assim, a gente tá seguindo firme, a gente quer conquistar isso mesmo, né? A gente quer conquistar essa internet, a gente quer conquistar essa merenda que na verdade já é nossa, né? A gente só quer que ela seja realmente devolvida pra gente. E, e a gente espera realmente que não que o mínimo possível seja dos estudantes sejam afetados, assim, mas enquanto tiver um estudante sendo afetado por esse isolamento, enquanto tiver um estudante sendo afetado por essa precarização da educação que a gente está sofrendo há muito tempo, né, que tem o único intuito de que a gente saia da escola sem discernimento, sem um estudo de verdade, sem conhecimento de verdade, porque eles querem que a gente seja apenas mão de obra barata. Eles não querem a gente na faculdade com uma bolsa 100% com o filho do patrão, eles não querem isso, eles querem a gente trabalhando para eles para a vida inteira. Mas a gente está seguindo firme, a gente vai conquistar isso e eu tenho certeza que esse jogo vai virar, sim, a gente vai conseguir conquistar. A gente teve uma grande conquista ontem pela educação, né? Na aprovação do Fundeb, que agora é permanente, então ninguém tira mais da gente, ninguém mais vai meter a mão no Fundeb. Então, eu acho que é isso aí, gente. Era isso que eu tinha para contribuir. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui somando, né, nesse debate. Que eu acho que é muito importante que a gente se mobilize, né? Porque se não for a gente, por a gente, quem é que vai ser, né? Então, eu acho que é isso aí. Muito obrigado, gente. E qual é a tua série mesmo, Douglas? Eu tô no primeiro módulo do curso de administração. Uhum. Bento Gonçalves. E é um ano, não, é um ano, né? É o É um pós. ano e meio. É um ano e meio. Um ano e meio. Eu me formei ano passado. A gente fica emocionado e acha que realmente fica emocionado pelo relato, e nós que defendemos a escola pública de qualidade e reivindicamos os direitos, né, nossos direitos enquanto trabalhadores e também da comunidade, porque nós temos lado que é o lado da classe trabalhadora e da qual faz parte os filhos da classe trabalhadora, que são também os nossos filhos. Nós ficamos, realmente, a gente sempre está nessa luta, e achamos que sim, que vocês, enquanto alunos organizados, estão no caminho certo, nos ajudam muito, solicitando, reivindicando o que é da população por direito, e nós sabemos que em outros municípios turísticos, a internet aberta nas praças, por que não agora, em época de pandemia, abrir a internet, né? Mas a semana passada a gente fez uma live que falava e reivindicava justamente isso também, né? O governo está enrolando, empurrando com a barriga, e a internet mesmo que precisa para acessar
como tu tens razão, num aparelho simples não comporta, não tem um plano de dados, a maioria da população pobre não tem condições de pagar, né, nessa multidão de desempregados, né, onde só tem um aparelho na família e tem que se escolher o filho que vai se deixar estudar, porque só tem um aparelho, né? Também a questão da merenda, né? Nessa época de pandemia, onde as dificuldades só aumentam, né? E a gente sabe que o dinheiro da educação, inclusive, do dinheiro do Fundeb, de que tem o valor destinado para a merenda, que vem pelo PDE, né? PNE. É o PDE, e que vem destinado, e que, inclusive, agora no parecer que regulamentou a questão da educação na pandemia, que é o parecer 5 do Conselho Nacional de Educação, ele exatamente diz de que o dinheiro da merenda tem que ir na forma de alimentos para as famílias. Só que veio um rancho apenas, e o resto, né, não apareceu mais. Onde está esse dinheiro? O que está sendo feito disso, né? E assim como os alunos estão tateando no escuro, sem os instrumentos necessários, né, sem a qualidade de uma plataforma onde eles possam interagir, acostumar-se para tal, né? Assim também os professores ficam muito angustiados. O que chega para nós é os professores angustiados, porque também sabem que não estão preparados para esse tipo de aula, assim como vocês resistiram, porque acham que se sentem, né, desconfortáveis de ficar na frente de uma câmera. Muitos de nós também não estão preparados. Nós não fomos ensinados para dar aula remota. Então, nós também estamos aprendendo junto com os alunos a usar outras ferramentas, né? E aquilo que o governo disse que ia fazer, que era ensinar os professores a usar essas ferramentas, também agora, também não está acontecendo. O que mais acontece é propaganda do governo, né? E autoajuda, né? O que é o relato que a gente tem dos professores é que não estão sendo instrumentalizados para esse tipo de atividade. Mas nós temos que fazer essa denúncia, assim como tu tem feito esse relato, né? Nós estamos fazendo e vamos continuar. Eu acho que é por aí, nós temos que dar essa informação e mobilizar a sociedade para cobrar dos gestores aquilo que nos é de direito. Mas eu vou passar a palavra agora para a Mirella e para a Júlia, não sei se podem se revezar, uma fala e depois outra fala, lá de Santa Rita. Bem-vinda, meninas. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Mirella, eu estudo na Escola Nova Cidade, e eu estou cursando o primeiro. Se der para chegar um pouquinho mais perto do aparelho, a gente não ouve direito. Chegar um pouquinho mais próximo. Meu nome é Júlia, eu também sou da Escola Nova Cidade e também estou cursando o primeiro ano. Bem, eu concordo muito com o Douglas. A educação sofre há muito tempo, não é porque agora tem dificuldade. Na nossa escola. Oi, meninas, deixa eu só interromper vocês um pouquinho, porque depois a gente não tá ouvindo bem, não vai sair. Tentem tirar. Vocês estão no celular ou no notebook? Isso. Celular, Falem eu agora, acho. vamos ver. Deu para ouvir Pode meu ser. nome? Agora, se Agora você sim. estar no início, melhor. Podem começar de novo. Depois eu corto essa parte. Tá bom. Meu nome é Mirella, eu estudo na Escola Nova Sociedade, Nova Santa Rita, e eu curso o primeiro do médio. Meu nome é Júlia, eu também sou da Escola Nova Sociedade e também estou cursando o primeiro ano do médio. Bom, como eu estava falando, a gente concorda muito com o Douglas, que a educação sofre há muito tempo e os alunos têm dificuldade, acho que desde o pré, com a falta de professor, com o prédio da escola rachado, falta de água muitas vezes, principalmente para nós que somos da zona rural. A gente ficou 2 anos com um banheiro masculino sem funcionar, com várias dificuldades que
Eu acho que não precisaria, com o dinheiro do governo e tudo que os professores fazem, toda a dificuldade até do salário. E eu conversei com alguns colegas meus pelo WhatsApp e o relato deles é: muitos têm que trabalhar para ajudar na renda da família, na quarentena. Muitos deixaram de estudar, desistiram, e o psicológico deles está abalado, com outros problemas que está vindo junto com a pandemia, o racismo, que agora, nesse tempo ainda ter um absurdo, e as outras dificuldades e problemas na sociedade. E muitos colegas meus não têm nem celular, que eu acho o maior problema que tem é não ter o aparelho, não ter internet. E para mim, que tenho uma professora dentro de casa, já tem dificuldade, imagina para o resto. Imagina para quem está no 6º ano, que já entrou matéria nova, e para a gente foi assim. Eu lembro quando eu entrei para o 6º ano e começou aquela troca de horário. Qualquer mudança, as pequenas mudanças já deixam a nossa cabeça meio bagunçada. E quando a gente foi para o ensino médio, também foi turbulento, com a greve, com aquela preocupação de não estar preparado porque não teve aula suficiente, ou de perder uma matéria que não tinha professor. E agora, com essa pandemia, às vezes a gente está ajudando em casa ou trabalhando para ajudar com a renda de casa, e vem trabalho, aí tu não sabe se tu ajuda em casa ou se tu faz trabalho para tu passar de ano, e às vezes tu não entende matéria, fica preocupado se isso vai te prejudicar no futuro, e não pode falar com o professor ali cara a cara, porque o celular também não faz parte do corpo, né? E eles não têm o mesmo tempo, também tem dificuldade, tem muitos professores que não têm os aparelhos necessários, e eu acho que afetou muito mais do que já era. Com os problemas, agora mais isso, e tá virando uma bola de neve, e é uma esperança a gente receber internet, mas eu acho que para a zona rural não sei se vai ajudar em muita coisa, porque o sinal é ruim. Na nossa escola, para a gente chamar, sei lá, ligar para um pai ou ligar para alguma pessoa que precisa, muitas vezes não dá porque não tem sinal na escola, nem para a gente fazer uma pesquisa nos computadores da escola, e vai virando uma bola de neve. Não sei se quer falar alguma coisa. Eu acho que é isso. Nossa dificuldade é mais ou menos igual a todos. É isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. A outra menina é a Mirella. Tu que é Mirella? Eu sou a Mirella e ela é a Júlia. A Júlia, quer falar alguma coisa, Júlia? Não, eu só concordo com a Mirella, porque provavelmente tá bem difícil de entender, porque certas coisas que eles mandam, a gente fica com muita dificuldade e fica tipo assim, se eu fizer errado, eu não tô conseguindo fazer, eu tô com muita dificuldade nisso, como é que eu vou falar com o professor, entendeu? E essa dúvida também não é só minha, porque se eu tô com dificuldade, meu colega também pode ter. E vai que um professor não tem como explicar, ou eu não tenho como chegar nesse professor e falar. Muitas pessoas não mostram a dúvida por vergonha. Tipo, o professor vai ficar, ele não sabe isso, mas eu já ensinei. Tipo, muitas pessoas têm dificuldade e não falam por vergonha do professor ficar achando coisa ou algo do tipo. Então, é um evidente... Olha só, né, Cleusa, deixa eu só falar, eu fiquei ouvindo essas meninas, essas alunas falarem como é que pode, né? A gente está aqui, Nova Santa Rita é perto de um grande centro, né, perto da capital, e elas têm todas essas dificuldades, não tem celular, não tem internet, imagina mais para dentro do nosso estado, né?
onde fica mais longe ainda da tecnologia, né? Mais difícil acesso a tudo. É uma dificuldade, só vendo, quem sofre é que sabe mesmo, né? O que acontece, né? Na região Bem metropolitana, interessante. os alunos e professores não têm acesso, muito por falta de condições financeiras. Exatamente. Não tem a internet, não tem um aparelho, né? Agora, no interior, aqui em Triunfo, em Nova Santa Rita, e no interior do estado mesmo, a gente tem vários lugares que não pega a internet. A não ser a internet com antena. E é só quem tem dinheiro para ter. Né? Então, se desconsidera tudo isso e um preceito constitucional, que é o direito à educação, como um direito fundamental, está sendo desrespeitado nesse momento. E é isso que nós, a sociedade, temos que nos organizar para levantar com muita força, porque os nossos filhos estão nós, enquanto cidadãos, e os nossos dependentes, está sendo sonegado um direito básico, né? Está sendo uma flagrante inconstitucionalidade, né? E aí, retrocessos importantíssimos. Se um aluno que tem mobilidade, que consegue falar, que poderia, em tese, frequentar com regularidade uma classe regular, imagine uma criança portadora de deficiência, um aluno portador de deficiência. Né? Então, para esse, está totalmente fechadas as portas da educação. Né? A questão que a Mirella também falava, da questão da sobrecarga também, que está sendo desconsiderada. Os alunos, eles, além de não ter acesso, muitas vezes, as poucas vezes que têm acesso, eles vão olhar ali aquele monte que chega a apavorar, que não consegue. Eu sei aqui por casa. Esses dias a minha filha, que está no 3º ano, começou de manhã e terminou à meia-noite para fazer trabalho. Quer dizer, há uma sobrecarga também de tarefas para fazer, porque não é só uma disciplina, são todas, e às vezes acumula, porque não tem sinal, porque o único notebook que tem aqui em casa, que é o que eu estou usando agora, essa semana a fonte que estragou. Então, só tinha o celular, e o celular é pobre, não consegue acessar a plataforma. E aí, como é que faz? Né? Mas eu vou passar agora, Imagina, Cleusa, estudantes que trabalham, tem que trabalhar, ou que em casa tem que dividir um computador com 3, 4 irmãos, e é a nossa realidade. É a nossa realidade, que está sendo desconsiderada. E até, Cleusa, antes de continuar, até vocês tinham comentado antes sobre a alimentação e a merenda, né? Para vocês terem uma ideia, só agora, na semana passada, final da semana passada, é que a gente recebeu um e-mail falando que vai ser feita uma nova chamada pública para adquirir alimentação da agricultura familiar, né? Que é lei, tem que ser agricultura, adquirido da agricultura familiar, né? Esse ano não foi adquirido nada, é só o que essas escolas já tinham comprado lá em março, né? Depois começou a pandemia, até agora não foi adquirido nada, né? Pô, e a primeira coisa que o governo tinha que ter se preocupado é com a segurança alimentar dos alunos, né? Então, é muita demora, né? Aquela cesta básica que não chegou para todo mundo, eles não mandaram um para cada um, foi só para quem tinha Bolsa Família, né? E essa questão da agricultura familiar, né? Os agricultores também estão precisando, né, movimentar a economia deles, né? E eles precisam também dessa verba que vem das escolas e tem que fazer chegar a agricultura familiar, né, nos alunos, né? E é coisa boa da agricultura familiar. A gente sabe que é coisa orgânica, né? É bolo, frango, iogurte, muito né? bom São mesmo, coisas muito boas para chegar, né? E inclusive é melhor do que os itens que eles colocaram na cesta básica, que tinha salsicha, por exemplo. Favor que eles estão fazendo. Esse dinheiro é do povo, não é do governo. Sim, exatamente. Então, e a primeira coisa que eles tinham que ter se preocupado, né? Exatamente. É muita demora, né? Comer, exatamente. Leva para a família para fazer uso dessa merenda. Mas também a gente se preocupa, e eu quero pegar depois da fala do Matheus para falar um pouquinho sobre um possível retorno, porque também é perigoso. Como é que, se agora está sendo difícil, o retorno também, pelas condições que a escola apresenta, e apresentava até a pandemia, um retorno sem investimento na educação
é muito perigoso. Então, como eu disse lá na live com a Sofia Cavedon, lá eles estão muito preocupados com esse novo Google Sala de Aula, que mais tem atrapalhado do que ajudado, né? E ninguém com fome vai usar Google Sala de Aula, né? Então, primeiro a segurança alimentar, né? Depois a plataforma online, né? Verdade. Mas vamos passar para o Matheus para conversar um pouquinho, contar como é que ele está sentindo esse momento, quanto aluno. Matheus, seja bem-vindo. Olá, Cleusa, olá, Felipe, Mirella, Júlia, Douglas, Yara. Assim, ó, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui presente e poder transmitir tudo que está acontecendo na vida dos estudantes, né, a minha vida, né, a vida dos meus colegas, né, primeiramente dizer que eu sou de Sapucaia, né, secundarista, primeiro ano, e primeiramente eu queria dizer que há um tempo atrás, no começo do ano, a gente estava na rua ainda, defendendo, né, a educação contra o pacote do leite, e hoje a gente está em meio a isso, a educação sendo mercantilizada em cima de um ensino remoto, né. A primeira coisa que eu queria fazer é parabenizar, né, as direções das escolas do estado pelo manifesto que vem fazendo em defesa dos estudantes, em defesa da educação, em defesa da categoria dos professores e do funcionário público, né, onde eles reivindicam um auxílio emergencial para os estudantes, e além de reivindicar um auxílio emergencial para os estudantes, eles reivindicam internet, né, e dizer que nós lá em Porto Alegre, em Sapucaia, tem amigos, a gente está construindo a petição pela reivindicação de uma internet universal para todos os estudantes do estado, né, porque a verba já entrou, já está lá, né, só que está em tramitação e essa verba está trancada lá e eles não estão a fim de largar essa verba, né, eles querem implementar o ensino mercantilizado, né, eles querem fazer com que não haja inclusão nesse ensino, né, porque é isso que a direita faz, quem tem dinheiro paga, né, e a gente tem que compreender que mais de 50% da população brasileira que tem idade para trabalhar está desempregada nesse momento, né? E muita gente que anteriormente, quando fizeram a pesquisa, muita gente tinha condição de pagar a internet. Hoje, muita gente não tem mais essa condição que tinha antes para pagar a internet, né? Por exemplo, eu agora estou com internet no celular, não tenho mais internet em casa, né? Então, acho que é uma compreensão, uma análise a se fazer, né? Houve uma mudança social e econômica no meio da sociedade. E os estudantes, eles vêm sofrendo muito nesse negócio de entrar no Google Meet, no Classroom, né? No Classroom nem tanto, mas a preocupação mais é aonde, pelo menos na minha escola, a gente está tentando entrar pelo Google Meet. Hoje mesmo não pude entrar porque eu não tinha internet de manhã. Eu tive que sair para ir ver a situação da internet no meu celular, né? Então, eu descobri que estava renovado, só que eles não tinham colocado a internet aí. Vai vir amanhã. E daí eu disse, não sei. Eu disse para os meus professores, não sei se eu vou poder participar da aula amanhã, porque a internet vai vir amanhã, só não sei que horário, né? Então, e eu acho muito importante essa pauta da alimentação, porque muita gente com os pais, né, ficando desempregados, que nem, por exemplo, minha avó, ela é microempreendedora, ela tem uma lancheria, e ela paga a casa dela, endividada, né, pagando a casa dela, ela disse que tá com perigo de perder a casa. Ela tem a lancheria, mas ela tá com perigo de perder a casa, né, e daí eu tô ajudando como posso, né, eu sou estagiário, eu tenho meu vale alimentação, eu dou para ela, né, e estamos nessa, ajudando um outro, porque eu acho assim que essa pandemia não vai acabar esse ano, vai entrar, né, 2021, e até agora não tomaram medidas cabíveis para achatar a curva, né? Não foi tomada nenhuma medida cabível para achatar a curva da Covid-19, e ao mesmo tempo o governo não toma nenhuma medida cabível para achar uma alternativa inclusiva para os estudantes da rede estadual, né? E essa pauta da alimentação que não chega, né? Que eu fiz uma reivindicação em Sapucaia há um tempo atrás da rede municipal para que os alimentos que estavam nas escolas do município fossem direcionados para aquelas famílias que estavam em estado de vulnerabilidade social, né? E isso seria passado pelo CRAS, né? O CRAS ia entregar e tudo mais. Descobri que quem entregou não foi nem o CRAS, foi as igrejas, entendeu? E além disso,
entregaram, né, claro, fiz a reivindicação, o prefeito no outro dia já estava colocando em pauta isso, né, e decretando e sancionando uma lei que iria direcionar essa... Só que, tá, beleza, né, fez isso, só que daí agora a rede estadual, né, e os alimentos da rede estadual, eles devem... E a gente sabe que a verba que vai para a alimentação da educação dos estudantes é o mínimo, é muito pequeno, é muito pouco. Eu me lembro da greve dos professores que eu cheguei a fazer conta, se não me engano, ali entre 3, uns 35 centavos por aluno dá, por dia, se eu não me engano. É muito pouco. Então, acho que a gente precisa levantar o debate da pauta em defesa da educação, em defesa da alimentação, em defesa, né, daquelas necessidades básicas, porque as nossas necessidades, como alimentação, como a moradia, pessoas estão ficando sem casa, pessoas estão ficando sem comida, pessoas estão ficando... As nossas necessidades, a economia não está financiando as nossas necessidades, a economia que a gente subsidia, né, que a gente financia, ela não está para nós, né, enquanto essa economia poderia estar indo para a educação, para alimentação, para, né, alternativas para que a gente possa sair dessa crise sanitária, né, elas estão sendo usadas para comprar créditos podres dos bancos, como 1 trilhão e 200 bilhões, né, que foi para os bancos privados, que chegou a 44 bilhões nas microempresas, né. Então, eu acho que a gente vive um momento muito crítico, a gente vive uma crise política, a gente vive uma crise sanitária, a gente vive uma crise econômica, né, e os políticos eles não estão afim, né, de tomar medidas cabíveis para sair dessa crise, para achar uma alternativa para a gente. Eu acho, assim, seriamente, que a única alternativa mesmo é lutar, é a gente reivindicar e se organizar, porque tá assim, ó, tá tão ruim que eu digo assim que pior pode ficar. Tá ruim, mas pior vai ficar. Eu digo assim, porque a gente sabe que o nosso país ele não é um capitalismo que é um sistema capitalista que suga os outros países. Nós somos os sugados, né? Eu entrando nesse ponto, aproveitar esse gancho de que pior pode ficar, eu queria passar para um próximo ponto, que é a questão da obrigatoriedade dos nossos alunos e dos nossos professores a aceitar o regulamento do Google através do seu e-mail e que automaticamente oferece, e muitos dos nossos alunos, né, são de menores, inclusive, e que os pais muitas vezes não sabem da gravidade disso, né, que ao mesmo tempo que eles aceitam as condições do regulamento para entrar no Google Classroom, eles estão abrindo os seus dados e que essas empresas, né, como o Facebook, como a Google, eles não fazem todas essas bondades assim de graça, não, porque, na verdade, eles captam dados, né, e depois eles vendem esses dados, né, e não é à toa, né, que o Google é uma das maiores, né, empresas do mundo. E a gente, como vocês já disseram, né, esta pandemia evidenciou mais ainda as desigualdades sociais, né? Hoje, por exemplo, os alunos da escola privada, eles já estão até acostumados a trabalhar com plataformas, né, com atividades diferenciadas. Muitos pais têm condições, inclusive, de pagar, às vezes, um professor particular, não é? Aumento. Mas o que nos preocupa também, e eu gostaria assim de que cada um colocasse um pouquinho do que sabe sobre isso, se sabia ou se não sabia, também pode colocar o que houve de comentário no seu meio sobre essa educação vigiada, que passa a ser no momento de que a gente aceita as condições, tanto o professor, na sua produção intelectual, né, nos seus dados pessoais, como também os alunos, as suas famílias, né, para essas companhias. O que vocês sabem e o que vocês têm a respeito disso? Vou começar lá pelo Douglas, então, para poder falar um pouquinho. Bom, eu acho realmente assim que um dos poucos direitos que são garantidos para a gente, assim, estão sendo roubados também, que é o da privacidade, né?
A gente, a gente não tem garantia nenhuma de onde vão, para onde vão nossos dados, né? Quando a gente aceita os termos deles, né? E eu acho também meio preocupante essa, basicamente uma lei que te obriga a aceitar uma empresa estrangeira para te conseguir assistir aula, entendeu? Seria muito mais, com certeza seria muito mais eficaz e muito mais, acho que coerente, que fosse disponibilizado uma plataforma, o mínimo que o próprio governo trabalhasse numa plataforma para que a gente pudesse ter aula, porque a gente não tem como saber para onde vão nossos dados, gente. Para onde vai nosso nome, para onde vai nosso número de celular, para onde a gente vai, para onde vai nosso e-mail. A gente não tem. Eu acho que todo mundo aqui deve receber pelo menos umas 10 vezes por dia ligação de número desconhecido. E desliga, e liga, e desliga. Então a gente não sabe para onde estão indo nossos dados, gente. Eu acho isso muito preocupante, de verdade, assim. E principalmente por se tratar de menores de idade, né? A gente tem crianças usando o Google Classroom. Então, eu acho muito preocupante mesmo, assim. Eu acho que o governo deveria pensar numa maneira mais coerente, mas eu acho que antes disso, o governo ele deveria, principalmente, trabalhar na acessibilidade à plataforma, sabe? Antes de pensar em qual plataforma usar, tem que pensar em quantas pessoas vão ter acesso nela, porque a gente sabe que não são nem metade da população consegue acessar. Então eu acho que seria muito mais importante que o governo disponibilizasse alguma forma, porque dinheiro tem, e o dinheiro é nosso, né? Não é possível que... Falando em acessibilidade, existe já rolando na mídia de que o Rio Grande do Sul mesmo, através da universidade, da UEGS, da Procegs, podem, e o governo mesmo poderia usar, como usam outras instituições com internet livre, a questão do Moodle, que vários cursos online e vários cursos de nível superior, inclusive, usam a plataforma Moodle, que é uma plataforma de graça e com internet livre, sem preocupação com a questão dos dados. Mas a nossa própria produção intelectual, tecnológica do Rio Grande do Sul poderia elaborar isso para que se fosse usado, né? As próprias universidades têm capacidade de trabalhar nisso, né? E quando tu fala em imposição também, é a questão que também está se pensando, porque como assim o governo, a gente sabe que qualquer município ou estado, a empresa pública, ela não pode adquirir um serviço sem fazer licitação, né? E como assim simplesmente adotou o Google Classroom sem fazer licitação, né? Como que é de graça? Como que de graça? De graça são os dados que estão captando, né? Esta internet de graça, o Classroom, na verdade, é os dados da população gente, né? que estão sendo dados de bandeja para essa companhia. É uma troca. Pode ser que as pessoas pensem também, né, Cleusa? Não, mas o Google tem mais estrutura, essa plataforma deles. Na verdade, não, né? Como tu disseste, já existe o Moodle tem mais recursos do que o Classroom. O Moodle é uma plataforma aberta de software livre, né? Então ninguém é dono do Moodle, né? A URGS já possui um Moodle personalizado que é muito bom, ele é excelente para os cursos EAD. Eu já usei nas especializações, quem já fez mídias na educação, por exemplo, utiliza essa plataforma e ela é excelente, né? Não tem o porquê não passar para a URGS, na verdade, isso, né? Mesmo que o Google esteja fazendo de graça, né? Que a gente sabe que de graça não tem nada, porque os dados valem muito, né? Não há uma justificativa de por que não usar o Moodle e através da URGS, já que eles já têm toda a estrutura que eles já utilizam na universidade, né? Então isso podia muito bem ser aplicado, sim, no ensino médio, principalmente, e até no fundamental, né? Porque quer dizer, não tem almoço grátis, é um linguajar, né, bem chula, que usam, inclusive, né, o lado dos detentores do capital falam muito isso, fazem questão de dizer, né, quando falam, por exemplo,
quando o transporte tem isenção, eles dizem que não existe almoço grátis, que tem que dividir entre os demais passageiros, não é assim? Pois então, agora também a questão do almoço grátis, né? Quem que está comendo o almoço, então, né? Eles provavelmente estão vendendo os nossos dados aí. E vou passar para as meninas lá, querem falar alguma coisa sobre esse assunto? As meninas a Mirella e a Júlia? Isso foi uma bomba para nós, né? Porque até escutamos aqui no nosso meio que futuramente seria assim, igual as aulas online estão sendo. Então, tipo, como a maioria tem dificuldade em entrar para participar ou tá ganhando muita coisa, não tá dando conta, tipo, se para nós agora já tá difícil, imagina futuramente estudar só desse jeito, entende? Eu acho que conversando com a minha mãe, que é professora, e vendo o tanto de aluno assim que ficou apavorado, porque do nada surgiu o Google Classroom e tinha gente que nem e-mail tinha, nem mexia assim no Google, além de pesquisar alguma coisa, ou YouTube. E eu acho que, tipo, foi um baque, e pior ainda, porque com nossos colegas, até um ensina o outro, e eu fui uma que, tipo, muitos colegas meus mandavam mensagem, como é que faz? Como é que eu boto foto, assim, coisas simples, que a maioria não sabe, numa plataforma, assim, que, tipo, foi do nada, que nem mágica apareceu, porque eu nem sabia que existia esse Classroom, e muitos outros aplicativos foram surgindo só por causa que a gente tem a online agora. E é isso, foi um susto, assim. Eu acho que é bem importante. É bem importante a gente reforçar, né, Cleusa? Já tinha dito isso numa outra live, assim, e é bom os alunos que estão aqui passar para os seus colegas para eles não desistirem, né? Mesmo que eles não estejam tendo acesso agora, né? Em algum momento as escolas vão fazer recuperação presencial ou não, né? Depende muito da pandemia, ou quando daqui a pouco se o governo conseguir fornecer uma internet, de alguma forma vocês têm que ser recuperados, né? Então, eu queria passar o recado para os alunos que nos assistirem, os alunos levarem para os colegas deles também, para eles não desistirem. Ninguém está reprovado nesse momento, né? O Ministério da Educação já tem uma recomendação para a gente não reprovar os alunos, e a gente vai fazer de tudo para não reprovar, então não desistam agora, né? Tentem fazer da forma que der as atividades, né? Mas não é o momento de desistir, né? A gente se preocupa muito com a evasão na escola, porque quando tem aula presencial a gente já tem uma evasão alta, imagina da forma que está agora, né? Mas não desistam, não percam um ano, que de alguma forma esses alunos terão de ser recuperados, né? A gente gostaria muito que vocês também compartilhassem essa live, porque a gente... aquilo que o Felipe diz, nós queremos que vocês não desistam, porque se vocês desistir, nós não temos com quem trabalhar, nós precisamos de alunos na escola, né? Então, se vocês tiverem dúvida, liguem, chamem, vamos tentar ajudar, vamos nos ajudar, porque nós estamos todos do mesmo lado, todos somos oprimidos, em maior ou menor grau, mas todos somos oprimidos, todos estamos do lado de cá, né? E eu vou passar, então, eu não sei se o Matheus está aí, está me ouvindo, Matheus? Oi, tô a câmera sim, fechada. Aí, Isso, quer falar um pouquinho sobre essa questão da liberdade que está sendo vigiada, educação vigiada, né? Porque não é só os alunos que são vigiados, os seus dados que podem ser, a gente não sabe onde vão parar, mas também a questão da sala de aula, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, porque não só o administrador da plataforma, que é o governo, a SEDUC, pode entrar em qualquer sala de aula, como também as direções das escolas, né? Através, né? Várias pessoas podem ter acesso à senha e entrar. Então, também é uma preocupação, né? A gente precisa se preocupar também com essa plataforma em si, mas também precisa se preocupar com os nossos dados, que daqui a pouco a gente não sabe onde vão parar, né? Daqui a pouco, como diz o Douglas, estão nos ligando para vender produtos, né? E é isso, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Congelou a imagem do Douglas, eu acho que a internet dele oscilou, né? Mas hoje, aí, quer falar agora? Sim. Pode ficar à vontade.
Eu fico pensando, assim, quando fala a questão da liberdade, né, no mundo que a gente vive, a gente não tem liberdade em casa, a gente não tem liberdade em nada, nenhum local, né? A gente vive num mundo preso, sendo investigado, sendo olhado, né? Sempre tem alguém nos cuidando, né? E a gente vive nesse mundo do medo, né? E agora a gente vive num momento onde a gente está em meio à pandemia, e a gente está sendo vigiado por um aplicativo que é controlado e dirigido por uma empresa, né, uma empresa que quer lucrar, né, e que para lucrar ele tem que defender os seus interesses, e os interesses deles, né, abre espaço para estar dentro da política, financiando campanha de político, e se eles têm os nossos dados, eles podem usar os nossos dados em anos eleitorais, eles podem, como usaram na eleição do Trump, como o Bolsonaro próprio usou, né, aqui na eleição presidencial, né, e a gente se preocupa muito com isso, porque a gente já sofreu essa queda, né, porque o nosso presidente não foi eleito com as pessoas conscientes do que estavam defendendo, do que ele defendia, foi eleito, né, via fake news, via mentiras, né, e por muitas vezes isso já aconteceu antigamente, a mentira, né, sempre existiu, a fake news sempre existiu, só que agora, né, via esses aplicativos, os aplicativos onde roubam os nossos dados, eles conseguem pegar números, eles conseguem pegar onde mora, eles conseguem pegar o que a gente segue, né, o que a gente costuma curtir, e através disso tudo eles nos manipulam, né, virtualmente, através das redes, né, eles lançam massas de publicações daquilo que a gente gosta e começam a desvirtuar a verdade, né, e em meio a tudo isso que a gente vem passando, né, a gente quer que tenha uma saída coletiva, a gente quer que tenha uma saída humana, né, onde a gente seja mais solidário com as pessoas que estão ao nosso lado, né, com a sociedade, e daí a gente olha um Classroom, né, roubando nossos dados, e não só o Classroom, né, o Estado sendo cúmplice disso, né, entregando os nossos dados, entregando a nossa vida, a nossa liberdade para um sistema corporativo, e isso mostra a cara do governo, né. O governo Leite, ele é o governo, a mão amiga da Fundação Lehman, né, e eu acho que é muito preocupante o que a gente está passando, porque ele está usufruindo desse poder público que ele tem, né, e da situação no momento, além para fazer campanha eleitoral para presidente da República, como ele tem interesse, mas também para entregar os nossos dados para o sistema corporativo e para comprar o sistema corporativo, para atrair o sistema corporativo para apoiar ele para a presidência da República, né? Então, acho que é muito complicado, Cleusa, e que a gente deve tomar medidas cabíveis diante de tudo isso, né? E procurar, como eu disse antes, nos organizar para se colocar contra isso, né? Como a gente já vem se colocando nas redes. O primeiro passo, eu acho que para isso tudo, vocês que são representantes, né, de um grupo de alunos, eu acho que em todos os espaços que nós tiver, temos que fazer o esclarecimento, porque o ser humano só se move quando tiver conhecimento do que está fazendo, quando ele sentir necessidade de se mover. Então, nós temos que esclarecer as pessoas da gravidade do que isso representa, do distanciamento, da desigualdade que representa esse formato que está sendo feito, nos preocupar também com o cumprimento da legislação, tanto agora, na época da pandemia, mas também pós-pandemia, que é o ponto que eu quero começar a falar agora um pouco com vocês, né? Que se vocês já estão se preocupando com a volta, o que vocês ouvem em casa, do pai, da mãe, vocês devem ter irmãos também, qual é a preocupação? Porque a gente sabe que a legislação tem. Existe inclusive um parecer emanado pelo Conselho Nacional de Educação que diz de que o governo tem que dar condições, né? Que tem que, inclusive aqui no Rio Grande do Sul saiu um parecer normativo em parceria, Secretaria da Saúde com a Secretaria de Educação, estabelecendo que em cada escola tem que ter um COI, que é um Comitê Operativo de Emergência, pós-pandemia, onde lá vai monitorar, inclusive, uma sala especial, um tipo
tipo um mini ambulatório para receber alunos, para o aluno ficar, quem tiver indisposto, quem tiver com monitorar, medir febre, né? A escola tem que comprar com o seu repasse, e aí eu gostaria de perguntar aos diretores que estão nos assistindo, qual a escola que está com repasse em dia? Tem escolas que chega para nós a denúncia que não tem, que o repasse está atrasado desde o início da pandemia. Né? Como que a escola vai comprar álcool gel? Né? Como é que a escola vai monitorar a questão do uso de máscara, o distanciamento? Né? Como é que, se já não tinham pessoas para cuidar da higienização dos espaços, faltavam funcionários de escola, como que vai ser agora, né? Se não tem, o governo disse ontem, estava no Correio do Povo, que ele aventa para a volta em setembro, né? Tá aí. E aí, como é que fica a questão da contratação dos profissionais? Inclusive, o governo fez na semana passada mais um levantamento de quem está no grupo de risco, que não vai poder voltar. Então, eles, sim, vão ter um protocolo né, de repente vai ser revezado, um dia vai a metade da turma, outro dia vai na outra metade, mas essa turma tem que ter álcool gel, tem que ter máscaras. Quem que vai dar isso? Né? A questão do compra desses EPIs está lá naquele parecer que foi feito, que agora não me vem o número de memória, mas tem, o parecer em parceria da Secretaria de Educação e com a Secretaria da Saúde, onde diz que as escolas têm que comprar com seus recursos esses equipamentos. E que operação de emergência, um COI, nas escolas, em todas elas, onde se vai se monitorar, né, tirar a febre de aluno e tal, onde vai fazer esse monitoramento. Também se tem, hoje de manhã ainda fui, com o objetivo de lembrar de todos os fatos, fui dar uma rememorada no que diz o parecer número 5, esse do Conselho Nacional. E ele, assim como as carteirinhas dos estudantes, lembram? Né? Que ele quis fazer virtual, tirado da mão das organizações dos alunos, né? A confecção, botou lá, não funcionou. Ele também está colocando que vai ter, que agora na época da pandemia, vai ter muito curso para professor, para aluno, para formação profissional, né? Tem nomes, inclusive, um tal de AVAMEC, Ambiente Virtual de Cursos, um outro, diz que também, nessa legislação, que a merenda, através do PPDE, vai reforçar, vai ter reforço no dinheiro da merenda para compra de alimento para as famílias dos alunos. Nem sequer o que habitualmente vem não está indo para as famílias, quiçá aumentar o valor, né? Então, a gente está vendo que fica muito a nível de discurso, assim como a questão do auxílio emergencial. Quantos de nós não sabemos de famílias que realmente precisam muito e não estão recebendo, né? E aí a gente vê tudo o que está acontecendo por aí. Então, eu queria colocar isso para vocês e que pedir para vocês falar um pouquinho assim do que vocês vivem, dos colegas que vocês conversam, da família, como que vocês pensam essa questão do retorno, né? O que vocês sentem a aflição, a angústia da possibilidade. Claro que a gente sabe que precisa voltar. Um dia nós vamos precisar voltar, mas o perigo é o mesmo associado. Oi, Sofia, tudo bom? É. E a preocupação que se tem. Então, vou começar ao contrário agora, vou começar pelo Matheus, que falou, o Douglas falou há pouco, vou passar pelo Matheus. Oi, Matheus. Então, o Douglas. Só um momento. Isso. Só um momento, eu já só dei uma trancada aqui. Pode ser o Douglas primeiro. Douglas, fala você então, por favor. Olha, sobre o retorno, eu acho um tanto quanto preocupante isso, se pensar nisso, sendo que hoje nós estamos chegando a 82 mil mortos confirmados, né, sem falar da grande subnotificação que as estatísticas dizem que deve ser de, no mínimo, 3 vezes mais. É um tanto quanto preocupante a gente pensar que a gente vai ter condições de se cuidar dentro da escola, sendo que a gente não tem condições de se cuidar na rua, sabe? Eu perdi uma tia-avó esse final de semana pela Covid,
E eu fico pensando o que esses caras têm na cabeça para falar uma coisa dessa, sabe? Para sugerir que a gente volte às aulas agora, como se nada tivesse acontecendo, como se uma pandemia não tivesse quebrando o nosso país no meio. Então eu acho que a gente tem que voltar, sim, um dia a gente tem que voltar, a gente precisa estudar, é o nosso futuro que está aí, está sendo ameaçado. Mas eu acho que se a gente voltar agora, não vai ser só o nosso futuro que vai estar sendo ameaçado, vai ser o nosso presente, porque a gente vai estar arriscando a nossa própria vida. E a gente sabe que não são só idosos e não são só asmáticos ou fumantes que morrem com Covid. Tem pessoas sem nenhuma doença diagnosticada que tá morrendo também. Então, jovens também estão morrendo. Então, é mentira esse negócio de que só morre idoso e que a gente não precisa se preocupar com isso, que é só uma gripezinha, né, como diz o presidente. Muito Eu bem. acho que a gente precisa estudar em casa e o governo ele tem a obrigação de garantir isso, mas não tem como voltar, é impossível. Parabéns. Matheus? As meninas, acho que caiu a internet delas aqui. Só... Bom, assim, ó, eu digo assim que eu analiso a questão de Manaus, que está abrindo as escolas particulares lá, e no Rio de Janeiro, se não me engano, o Crivella quer abrir, ou se já não abriu as escolas, não sei como está a situação lá, só sei que ele estava querendo reabrir as escolas, né? Eu acho que é algo assim que a gente tem que refletir primeiro, né? A gente está em meio a uma onda crescente de Covid-19 no nosso estado, né? O estado ao lado, né, como o própria Santa Catarina, também está em um momento crescente de Covid-19, um momento enorme de crescente, né? Então acho que a gente primeiro precisa pensar, refletir na questão de como a gente vai combater essa pandemia, de como a gente vai combater a fome, a miséria, né? E primeiro tratar, né, das maiores necessidades, né? A maior necessidade nesse momento é combater a fome. A maior necessidade desse momento é procurar alternativas para aqueles setores, né, que estão parados, né? E para a gente encontrar alternativa, a gente precisa estar entrelaçados, né, com a questão de combate à pandemia, de a economia, né? Não com essa lógica de que a economia não pode parar, né? Sendo que a economia é subsidiada pela gente, né? A economia tem que mover ao redor nosso, né? Infelizmente não move no Brasil e em muitos países, na maioria dos países, mas eu acho que depois da pandemia não vai ser, a gente não vai voltar como era antes, né? Eu acho assim, pós-pandemia será um novo mundo, né? Uma sociedade bem diferente, né? Eu acho que quando terminar a pandemia as pessoas vão ficar muito não sabendo o que fazer, né? Porque a gente é segurado nos costumes, né? Os nossos costumes a gente às vezes muda, e quando a gente muda, é difícil voltar aos costumes anteriores. Então, por isso que eu acho que a gente tem que procurar um caminho diferente, a gente, ao invés de voltar para as aulas, né? Normalmente, meio a essa crescente da pandemia, eu acho que a gente tem que procurar primeiro combater a pandemia, depois pensar em voltar às aulas, né? Porque a gente, como, né, o Douglas disse, já são 82 mil, né? E eu acho que são vidas que estão em jogo. E a gente não pode, até acho que os pais também não concordam com isso, de mandar os seus filhos para, pelo menos a minha avó, né, que eu moro com ela não, ela disse assim, não, eu deixo ele jogando joguinho, deixo ele fazendo o que quiser em casa, mas não mando para escola, né? Perfeito. Então, mais isso que eu queria trazer para contribuir. E até porque a tua avó deve ser mais idosa, grupo de risco, né? Então, eu me sinto assim muito orgulhosa, né, de a gente ter como representante os alunos aqui trazendo as suas angústias, as suas observações, assim, e dizer para vocês que a tarefa que nós temos é continuar mobilizando, continuar dizendo para as pessoas que temos que nos esclarecer, né, de tudo, né, a respeito da legislação que nos dá suporte, a questão dos nossos direitos e aquilo que estão pensando para nós, né? Nós temos,
dificuldade de ir para a rua nesse momento, mas a gente tem que se organizar, temos que achar alternativas, e nós sabemos que essa juventude, né, que tem a cabeça, né, começando assim a pensar, às vezes pensa melhor do que até muita pessoa velha, né, que estudou bastante. Então, se vocês tiverem alguma ideia, nos ajudem. Nós precisamos chamar a atenção da sociedade em relação a isso. E eu quero também dizer para os alunos que estão nos assistindo, que provavelmente vão nos assistir, de que lá no parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação também diz, até para tirar um pouco essa angústia, né, que vocês não vão ser reprovados nesse ano, mas o ano de agora vai ser aglutinado no próximo ano, né? O que a diferença está nas séries finais, que vão ter que sair da escola, mas que há essa possibilidade, né, que já está disciplinada lá no parecer, e de que no final do próximo período letivo, todos aqueles objetivos que deveriam ter sido alcançados e que provavelmente não serão por conta da pandemia, pela dificuldade de acesso, somado com o próximo período letivo, vão ter que estar, então, atingidos os objetivos, para que, então, nós possamos ir para um próximo período letivo. Eu acho que nesse quesito aí está muito bem pensado, e temos que ir pensando junto com as escolas, junto com os professores, né, e nos mobilizando. Vou passar para o Felipe, então, para fazer as considerações finais, depois eu passo para os rapazes. Aí Já te dou só um pouquinho. Então, nós já temos 1h10 de gravação já, né, então estamos indo para o final aí. Eu quero só agradecer a participação dos meninos aí, do Matheus, do Douglas, e das meninas também que acabaram caindo da gravação aí, né. E reforçando que nós vamos gravar mais, já fica o convite para os meninos participarem de outras aí, falando sobre outros assuntos, né? Daqui a pouco, se quiserem fazer uma só de alunos também, pode nos chamar aí, lançar a ideia, a gente também pode fazer, a gente ajuda no suporte aí, né? Lá na escola a gente tem podcast também, que em breve a gente também vai convidar os meninos a participarem aí. E mais uma vez só agradecer então, né? Eu acho que foram bem levantados os temas aí, e por enquanto é isso, porque eu tenho a menininha chorando aqui do lado que eu tenho que atender também. Muito obrigada, então, rapazes, pela participação, e vou deixar, então, para as considerações finais, então, do Matheus e do Douglas. Matheus, quer falar agora, depois passo para o Douglas, então. Bom, eu queria primeiramente agradecer, né, ao 20º Núcleo, né, do CPERS por abrir esse espaço para que a gente possa trazer, né, esse papo, né, esse bate-papo sobre como está a situação de cada um em meio a essa pandemia, e de nossos colegas também, né, das pessoas que estão ao nosso redor virtualmente nesse momento, né, e é muito bom, né, a gente também através disso as pessoas refletirem, né, o porquê, né, a gente está em pandemia, nessa pandemia, e também a saída, né, qual é a saída. E eu fico muito grato pelo 20º Núcleo abrir esse espaço e os estudantes estarem presentes, né, como o Douglas, como as meninas, né, a Mirella e a irmã dela. Então, muito obrigado, Cleusa, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Yara, né, ao pessoal do 20º Núcleo aí, os professores, os funcionários públicos. Nós que agradecemos. Douglas? Gente, eu queria agradecer vocês pelo convite, assim, né? Agradecer a todo mundo que está assistindo até aqui também. Agradecer ao Matheus e às gurias também que fizeram suas falas aí. Eu me senti muito... eu me senti muito... Eu me vi muito neles, assim, e eu acho que é muito importante a gente se identificar com as pessoas, assim, que a gente vê que a gente não tá sozinho nessa, né? E eu queria, assim, passar um recado, assim, primeiro para os estudantes que estiverem assistindo essa live, né, que se organizem, gente, se organizem, porque o futuro é nosso, sabe? O futuro é nosso. Eu tenho certeza que todo mundo aí já ouviu de alguém que política é coisa de bandido e que a gente não precisa se preocupar com isso, que não interessa em quem tu vai votar. Mano, se tu tem 16 anos, faz teu título e pesquisa alguém e vota, cara, dá tua opinião, se organiza, encontra aí, que é uma sugestão, vai
vai nas redes sociais da UBS, da Uni, compartilha os posts, tá ligado? Ajuda a ter mais visualizações para que a gente consiga. A única forma que a gente tem agora de se manifestar e de se organizar é através das redes sociais. É a única forma que tem para a gente fazer agora. E a gente conseguiu bons resultados com isso. A gente conseguiu adiar o Enem, a gente conseguiu pressionar para a votação do Fundeb. Então a gente precisa se organizar. Então eu sugiro que encontrem alguma organização de juventude que se identifique, que realmente encontre pessoas que pensam como tu e a gente tem que se ajudar. Porque se não for a gente lutar por nós mesmos, ninguém vai. Ninguém vai lutar por a gente, ninguém vai lutar a nossa luta. E eu queria também agradecer aos professores por nos ensinarem tudo isso, por nos ensinarem a lutar, assim, por nos ensinarem a defender o que é nosso, agradecer vocês, assim, porque se não fossem vocês, a gente não ia saber se organizar, a gente não ia saber pensar, a gente não ia saber observar a nossa sociedade e perceber as injustiças e nos motivar a lutar. Então, é um pouco disso. Também queria falar para os pais de crianças que estiverem assistindo essa live, ensinem seus filhos a lutarem, a olhar para o mundo e perceberem a injustiça e perceberem que a gente precisa lutar pelo que é nosso, porque senão eles vão tirar até a nossa sombra. A gente precisa realmente se organizar e lutar. Eu acho um pouco disso. Muito obrigado, gente. É verdade. Agora a Yara, nossa diretora, para as considerações finais. Ai, caiu aqui a minha internet. Tá, gente, eu fiquei muito feliz com os nossos jovens alunos, né, estudantes, participando, bem informados, eles estão lutando, isso é muito importante, porque é o futuro deles que tá em risco, né? Eu sempre digo para os mais jovens, lutem, vão atrás, vão se informar, ver o que está acontecendo, tem que aprender a votar, tem que aprender a fazer tudo na vida. Se a gente não aprende, a gente nunca vai sair do lugar. Então, é muito importante, gente, isso. Eu agradeço a presença de vocês, o Matheus, que está ainda aí, o Douglas, a Júlia e a Mirella, muito obrigado, vocês foram ótimos. Espero que os colegas de vocês assistam e reflitam muito sobre tudo isso, né? Vocês têm que batalhar, temos que ajudar os que não podem, né? E correr atrás. Obrigada a Cleusa, ao Felipe. O 20º Núcleo agradece a todos e vamos, segunda-feira, assistir e chamar o pessoal para assistir às 19h30. Certo? Ok? É isso? Obrigada. Obrigada a todos. Tchau.